As atitudes dos outros não podem e não devem influenciar nem no seu humor e muito menos nas suas ações. Já aconteceu de você ir trabalhar ou sair de casa, dar bom dia para alguma pessoa e a pessoa te ignorar? Isso acaba com o seu dia, você fica frustrada, desanimada, você acha que você fez alguma coisa, que o problema é com você e você não para pensar que às vezes não é sobre você, é sobre ela. Um exemplo muito legal é que quando a gente não tem uma boa noite de sono, a gente dormiu mal naquela noite, no dia seguinte a gente fica acabado, nosso humor fica péssimo. Nosso cérebro ele não funciona direito. Isso é fisiológico, não é intencional, não é de propósito. E aí o nosso cérebro, ele interpreta as coisas tudo de forma equivocada. Então, ao invés de você usar a sua razão naquele momento e pensar, peraí, por que será que a pessoa não me cumprimentou? Será que ela não me viu? Será que ela não ouviu? Será que ela realmente não quis me cumprimentar? O que aconteceu? Não, a gente simplesmente já tira as nossas conclusões porque nós tivemos uma noite de sono ruim, por exemplo. Dormimos mal, não dormimos direito. Isso afeta a nossa capacidade de raciocinar. E aí você não faz um juízo perfeito daquela ação, daquele acontecimento. E você tira suas próprias conclusões. Tudo porque você não teve uma boa noite de sono. Sabe aquela história de que nada como uma boa noite de sono? Ela é real, ela é muito verdadeira. Porque quando a gente dorme, que o nosso cérebro, ele solidifica os nossos aprendizados, ele faz aquela faxina nas emoções, ele elabora os acontecimentos daquele dia para que no dia seguinte a gente acorde bem, renovado e revigorado. E quando isso não acontece, muitas vezes você acaba perdendo um pouco a sua razão. Às vezes você falou oi para a pessoa, mas a pessoa estava sem óculos e ela não enxerga bem de longe, ela nem te viu, ela não te reconheceu. E aí você já acha que o problema é com você. Mas por quê? Porque você baseou o seu valor naquilo que fizeram com você, numa resposta do outro. E isso tá errado. A mulher que pratica o alto valor, que se valoriza, não deixa que as atitudes do outro ou a fala do outro influencie no seu humor e nas suas ações. Eu dei um exemplo da noite mal dormida porque isso influencia no nosso juízo, na nossa percepção das coisas. Mas tem também o lado de quando as pessoas têm os problemas delas, elas estão mal resolvidas, elas têm uma autoestima baixa, elas têm inveja, elas têm feridas, traumas. E a atitude delas com relação a gente nem sempre é sobre a gente, é sobre elas. A forma como as pessoas te tratam diz mais sobre elas do que sobre você. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Vamos lá, novamente para você entender, porque é uma espiral de coisas. O seu valor não depende daquilo que o outro fala ou faz, da forma como ele te trata. Primeiro ponto. Quando você entende isso, nada te abate. Pode até te tocar ali, te ferir, mas não te abate, não te paralisa. Porque você vira a chavinha na sua mente, na sua cabeça. A forma como o outro te trata não faz com que você o trate da mesma forma. Cada um tem de mim o que merece. Uma mulher admirável, ela não age dessa forma. Uma mulher que tem autoestima, autoconfiança, amor próprio, ela trata os outros de uma forma boa, independente da forma como ela é tratada. Claro, ela se valoriza, ela não vai ficar em um lugar onde ela não cabe, onde as pessoas não dão valor a ela, não a reconhecem, tratam ela de uma forma ruim. Ela simplesmente vai se retirar. Ela não precisa tratar o outro da mesma forma, ela só se retira. Se o outro não a valoriza, se o outro não valoriza a presença dela, ela valoriza. Ela valoriza a presença e o tempo dela. Então você não permite que o seu comportamento se baseie no comportamento do outro. E você também não determina o seu valor com base no que fizeram com você, nas atitudes e nas palavras do outro, na opinião do
outro. Mas claro que em algumas situações a gente vai ficar chateada, a gente vai ser atingida e é normal, que nós somos seres humanos. Aquilo que a pessoa fala pra gente num primeiro momento pode nos machucar, pode nos ferir, mas voltando, a gente não pode deixar que isso nos paralise. Como a gente se blinda então? Toda vez que algo te atingir, primeiro você vai se afastar. Você vai dar um tempo, vai pro cantinho da calma, pro cantinho do pensamento. Esse cantinho ele pode ser físico ou imaginário. Às vezes você tá num lugar que você não pode sair dali, você não pode sair de perto da pessoa ou da situação, mas você consegue se retirar mentalmente. Então, é se calar, silenciar e se afastar. Se afastar, seja emocionalmente ou fisicamente. Primeiro ponto. Você vai respirar devagar até você se acalmar. Como que é esse respirar devagar? Para ficar fácil, para você não ficar pensando, inspira, expira 10 vezes, 20, 30, não, vamos facilitar. Você vai respirar profundamente e devagar até você sentir calma. Então assim, ó. Você inspira e solta o ar bem devagar. Inspira devagar e solta o ar devagar. Pode fechar o olho ou fazer com o olho aberto, olhando para a natureza da forma que você se acalma. Terceiro ponto, você vai se perguntar, fazer um questionamento. Eu fiz algo para a pessoa me tratar assim? A pessoa tem razão naquilo que ela está falando? Independente da pergunta, você vai questionar essa situação. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma noite mal dormida ou quando a gente tem gatilhos, quando acontecem situações que trazem a gente para um modo de luta ou fuga, de defesa, a nossa amígdala, que é a parte das emoções, ela fica ativada. E quando a amígdala é ativada, a amígdala é aquela desgovernada, aquela pessoa desgovernada que tem medo de tudo, que tudo é perigo. Ai meu Deus, isso aqui tá perigoso, eu ouvi um barulho de um passarinho derrubou uma pedra, eu já acho que é um ladrão. A amígdala é como se fosse o nosso segurança particular que está o tempo todo em busca de perigo, de alguma ameaça. Então, quando a sua amígdala é ativada, é como se você chamasse, ô James, vem aqui, o segurança particular, para ficar ali porque talvez você esteja em perigo. Só que às vezes, na maioria das vezes, esse perigo de vida, ele não existe, ele é ilusório. É a nossa amígdala, a nossa segurança que ele tá ali com a visão distorcida e vendo o perigo onde não tem. E aí como que você manda ele embora e manda ele passear um pouquinho para você ter um pouquinho de paz e de privacidade? Ou seja, como você desativa a amígdala? Trazendo o seu juízo, a lógica, né? É ativando o seu córtex pré-frontal, que é a região responsável ali pela razão, pela lógica, digamos assim. É quem tem o juízo perfeito ali, é a pessoa que vai olhar a situação, analisar e falar assim, não, pera, é só um passarinho derrubando uma pedra, não é um perigo, não tem nada demais aqui para se preocupar, então vamos acalmar as emoções aí, amígdala. É mais ou menos isso que acontece. Então, quando você faz esses questionamentos, e na psicanálise a gente fala muito sobre isso, o poder de você fazer perguntas é assim que você vai desenvolvendo o autoconhecimento, você fazendo esses questionamentos, você analisando as situações e questionando, fazendo essas perguntas, você vai encontrando essas respostas dentro de você. Não é o outro que te dá a resposta, você acha dentro de você, mas você precisa ativar essa razão, o córtex pré-frontal, para que ele traga à tona essas respostas de uma forma mais clara e não distorcida. Então, faça esses questionamentos que você vai começar a acalmar esse lado seu que tudo você vê perigo, tudo é os outros que estão sendo agressivos, ruins com você, o problema é com você, ou todo mundo está contra você, é o mundo contra você. Não, calma, respira e faça esses questionamentos. Nem sempre é aquilo que você está vendo. Sua visão ela pode estar distorcida. Quando você faz essas perguntas, isso te desarma e você volta ao seu juízo.
Aí você evita brigas, conflitos, você se blinda contra o externo, porque a sua força ela tá aqui dentro. A nossa mente, o nosso coração é o lugar por onde a gente se conecta com Deus. Por isso que quando a gente tem o nosso coração cativo a Deus, o nosso coração ele não vai nos enganar. O coração do homem é enganoso. Mas quando você está alinhado com Deus e conectado com Deus, é por ali que você tem essa conexão, que você consegue se alinhar e buscar a força nele, buscar se fortalecer nele e voltar ao seu juízo. Então a tarefa para você, a partir de hoje, é toda vez que algo tentar te atingir, que acontecer alguma situação ou alguém te disser algo que te abale, que te deixe entristecido ou qualquer emoção, sentimento negativo, você vai primeiro se afastar, analisar a situação e se questionar essa situação. E se você entender que realmente não é sobre você, é sobre o outro, a pessoa te julgou, te criticou, não porque você deu motivo, e sim porque ela tem algo ali dentro dela mal resolvido e você, em algum momento, de alguma forma, ativou algum gatilho nela que fez ela reagir daquele jeito, se armando contra você. Não é sobre você, é sobre o outro.